Muito bem, nós vamos continuar aqui com o estudo no livro de Gálatas. Hoje nós vamos usar o texto no capítulo 6, a partir do versículo 7. Você é muito bem-vindo aqui no canal Culto Racional e eu gostaria que você compartilhasse os vídeos que você assiste. Se os vídeos têm ajudado você, compartilhe com mais pessoas para que nós possamos chegar ao máximo de pessoas, tá bom? Vamos lá, diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Muitas pessoas conhecem esse versículo, porém não dão a importância que ele merece. Você verifica que muitas pessoas vivem de uma forma como se estivesse zombando de Deus. Tem gente até que zomba, né? Zomba da Bíblia, zomba dos ensinamentos, zomba do Senhor Jesus. Tivemos um carnaval passado aí, nem me lembro qual é. Não sei se passado ou retrasado, não me lembro. Fizeram lá uma imagem de Jesus com um demônio arrastando Jesus pelo sambódromo lá. Uma zombaria. E tem outras mais aí, né? Pessoas que não fazem questão. Mas o texto aqui diz, para quem crê, né? Não vos enganeis. De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Não tem jeito. A lei da semeadura não muda. Você não vai plantar o arroz para querer comer um feijão mais tarde. Você não vai querer comer um feijão plantando arroz também. Vice-versa. O que você plantar, você vai colher. Tá certo? Aí ele diz assim, ó. Porque o que semeia, veja bem agora. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, lembra do texto passado, lembra do texto passado, não, do retrasado, que fala lá sobre as obras da carne? Eu fiz dois vídeos falando, um falando sobre as obras da carne e um falando sobre as obras do Espírito. Tá? Se você voltar um pouco antes aí, você vai ver lá. Então você vai ver que existem semeaduras. Existem obras da carne no ser humano, que é inerente ao ser humano, que a gente já falou aqui, né? Que é prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, bebedices, invejas, glutonarias. Essas coisas são sentimentos e comportamentos que o homem produz. Né? Mas por que ele produz? Ele produz porque é uma semeadura. Lembra que eu explicava nos vídeos passados também que você tem que procurar se livrar dessas coisas? Como é que você faz isso? Quando você planta as coisas boas. Então aqui está explicando hoje para nós que se você semeia para a carne, você vai colher corrupção. Por que tem pessoas que elas não conseguem se livrar daqueles sentimentos, reações, atitudes e comportamentos? Por que ela não consegue se livrar daquilo? Mesmo estando dentro de denominações. Por que ela não consegue? Quando elas saem, elas vão no culto lá, tudo, e depois chora lá, tudo. E depois quando saem, em algum momento elas vão cair de novo. Mas por que elas vivem assim? Pelo que semeia. Se você semeia para a carne, da carne você colhe corrupção. Se você se envolve com prostituição, você vai sempre estar ali. Se você se envolve com mentiras, você sempre vai estar nutrindo, plantando, semeando. Lembra lá no Salmo 1, se eu não me engano, é Salmo 1, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Parece assim que, esse pessoal só, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores. Esse pessoal só quer ser. Não é só quer ser, é uma semeadura. Se você anda no conselho dos ímpios, que conselho você vai receber? Anda com ímpios, você vai receber qual conselho? Se você se detém o tempo todo no caminho dos pecadores, eles vão te encaminhar para onde? Se você se assenta na roda dos escarnecedores, vão escarnecer sempre do quê? Você vai começar a... Então, são semeaduras. Você está semeando. E você só vai colher corrupção. Vai ser uma pessoa corrompida. Ao invés de ser uma pessoa que foi rendida a Cristo. Sabe? Que foi
liberta por Cristo. Essa liberdade que a gente fala tanto. Entende como é que funciona? Então, tem determinados comportamentos que tem que mudar. Não por imposição de religião, mas porque você está usando a inteligência. Compreende? E aqui está dizendo, você não quer acreditar nisso, não tem problema. Só que aqui está, de Deus não se zomba. Que o homem plantar, ele vai colher. Então, se você planta para a carne, você vai colher da carne. Se você planta para o Espírito, você colhe vida eterna. O que é a vida eterna? Coisas do reino. Né? E ele diz assim, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E ainda ensina a gente não só semear para nós, no sentido de, bom, isso aqui eu não quero para a minha vida, desculpe, isso aqui eu não quero para a minha vida, eu quero me livrar desse sentimento, quero me livrar desse comportamento. Então você faz por onde? Para você. Mas a gente também tem que fazer pelos outros. Não nos cansemos de fazer o bem. E tem hora que parece que cansa, né? Mas não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo você vai ceifar. Tem essa colheita também. Se não desfalecermos. Temos que ser insistentes, tá? Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então aqui não está dizendo que você tem que fazer o bem só às pessoas que você gosta. Nós temos que procurar fazer bem não só às pessoas que nós conhecemos, mas também às pessoas que nós não conhecemos. E mesmo aquelas que nós não temos tanta afinidade. E nós temos que fazer isso enquanto tivermos oportunidade. Teve oportunidade de ajudar alguém? Ajude. Teve oportunidade de fazer o bem para uma pessoa? Façam o bem para uma pessoa. Não importando quem elas sejam. Agora, principalmente os da família da fé. Tá certo? Então, espero ter ajudado você nesse vídeo. E amanhã a gente continua aí falando sobre o livro de Gálatas. Tá certo? Tá bom? Só pegando aqui o gancho, você vê aqui mais uma vez falando sobre as obras da carne. Aí você começa a verificar, se você pegar dos vídeos desde o início lá, você vai verificar que não é só aceitei Jesus, estou frequentando um lugar, vou lá no domingo, decorei uns textos aqui da Bíblia, mas continuar com as obras da carne. Continuar com a vida errada. Compreende? E você tem que fazer alguma mudança, né? Não para agradar ninguém, mas para você, vai ser bom para você agradar o Deus da sua salvação. Tá certo? Então, sem imposição de ninguém, mas por consciência. Tá bom? Forte abraço para você. A gente volta amanhã com mais um vídeo aqui no canal do Culto Racional.